Bom, cara, vamos então para mais um vídeo, né? Esse daí que é um videozinho mais de curiosidade mesmo, né? Só algo interessante que eu decidi trazer, que é como calcular, né? Algumas maneiras de calcular o raio da Terra e como o raio da Terra já foi calculado. E, bom, cara, igual eu falei, é apenas um vídeo curiosidade, né? Só pra gente contrair das aulas de física, né? Que tá tendo bastante. E também eu quero começar aulas de matemática básica e coisas do tipo, beleza? Resolução de algumas provas também, tem que continuar a prova de matemática do ITA. Mas eu vou trazer tudo aqui, beleza? Bom, o raio da Terra. Cara, a real é que nós já sabemos como calcular o raio da Terra há muito e muito tempo, velho. Muito tempo mesmo, né? Nos primeiros, né? O primeiro, a, historicamente falando, a encontrar isso foi o grego chamado Erastótenes. Erastótenes. Não sei se tem esse acento aqui. O Erastótenes conseguiu calcular o raio da Terra de uma maneira, né, muito genial. E eram assim, realmente, nós não tínhamos tanta tecnologia, então teve que ser tudo feito a olho nu e no braço, na mão, cara. Então era realmente pessoas diferenciadas, né? Hoje meio que tá tudo de boa pra gente, né? Mastigadinho e coisas do tipo. Vale até lembrar que naquela época, né, a matemática ela era mais escrita. Então, hoje nós temos o sinal de igual, o sinal de maior, menor, de equivalência, semelhança, mas isso é novo, na verdade. Isso não é muito antigo, não. Isso começou há 1500, por aí, 1600, ou um pouquinho antes, na verdade. E, bom, vamos lá então. Tem duas maneiras que nós podemos calcular o raio da Terra. Na verdade, tem mais de duas, mas eu vou trazer as duas aqui. A primeira maneira é o seguinte: a primeira é uma maneira diferente da de Aristóteles. A de Aristóteles eu vou mostrá-la para vocês na segunda maneira. Então, o segundo jeito de calcular o raio da Terra é como Aristóteles fez. O primeiro, na verdade, é bem simples. Vamos supor, eu preciso achar minha régua, minha circunferência, tá aqui. Vamos supor, então, que aqui está a Terra, beleza? Lembrando que a Terra não é uma esfera perfeita, beleza? Ela é, na verdade, um geóide e achatada nos polos. E vamos, então, supor que, de maneira muito exagerada, eu vou representar um edifício aqui, beleza? Muito, muito exagerada, beleza? Um edifício. E tu concorda comigo que eu quero já deixar bem claro que todo o desenho que eu fizer aqui, tanto para a primeira e para a segunda maneira, vai ser de forma exagerada, beleza? Totalmente exagerada e fora de escala. Para a gente poder compreender e ficar melhor para ver aqui. Tu concorda que quanto mais alto você está do solo, mais do horizonte você consegue ver? Então, por exemplo, eu estou na praia, estou aqui na areia e estou olhando para o horizonte. Eu tenho um certo limite da visão. O cara que está no prédio, né, atrás de mim, do outro lado da rua, no prédio, no último andar, a visão, o horizonte que ele está tendo ele tem um alcance maior do que o meu. Porque quanto maior eu tô, pensa assim, ó, quanto maior eu tô não, quanto mais alto tu tá, mais tu consegue ver. Se tu tá aqui no chão, tu vê até determinado ponto. Se tu tá um pouquinho mais alto, tu já vê um certo ponto. E quanto mais alto tu fica, quanto mais alto tu fica, mais a curvatura da Terra aparece para ti, ela se mostra, né? E é essa a ideia que a gente vai usar para a primeira maneira, beleza? Então, o último raio de luz que chega até você do horizonte, ele tangencia a curvatura da Terra. O que é tangenciar? Ele toca num único ponto e chega até você. Beleza? Usando essa ideia, então, supondo que eu estou a uma altura h, eu estou vendo uma certa... eu estou vendo uma certa distância, beleza? Eu sei que debaixo de mim tem
o raio da Terra e daqui até aqui também. Bom, na matemática, a gente vai ver isso nas aulas de matemática, que quando um ponto, esses dois valores aqui, essas duas distâncias, são o raio da Terra, beleza? Então esse aqui é o raio, esse aqui também é o raio. Só que quando o raio e a tangente fazem um ângulo de 90 graus aqui, ó. São perpendiculares, olha só. Então, a tangente e o raio da Terra, nesse caso, são perpendiculares, beleza? Porque na geometria, né, o raio com a tangente formam um ângulo de 90. E, bom, como eu falei, né, o último raio de luz que chega até você, ele tangencia a Terra. Então vamos supor que esse aqui seja o último raio. Então eu pego a altura que eu tô, pego o raio da Terra, aqui, e posso fazer as seguintes contas, cara. Eu sei que aqui tem um ângulo que eu vou chamar de θ, beleza? Então olha só. Tu tá vendo que formou um triângulo retângulo aqui, né? Formou algo desse tipo aqui, ó. Vou fazer um pouquinho maior. Com esse ângulo sendo 90, né? E aqui sendo raio mais H, né? Aqui, R mais H. E aqui também sendo o raio. Então, olha só. Se eu quero o seno desse... Aqui não, né? O seno desse ângulo θ, que está aqui, eu pegaria o cateto oposto, R, e dividiria pela hipotenusa, R mais H. Tranquilo? Como meu objetivo é achar o raio da Terra, eu vou isolar o R, né? E passar R mais H multiplicando seno θ. Então é seno θ que multiplica R mais H. Beleza? O H é essa altura, né, que eu tô do solo. É a altura do edifício que eu tô, da montanha, enfim, qualquer coisa. Fazendo essa distributiva, nós temos que o raio é igual, vou fazer bem mais para cá, ó, é igual a seno θr, né, mais seno θh. Tranquilo? Colocando, nós podemos fazer então, colocar o R em evidência. Se eu colocar R em evidência, eu vou ter 1, é isso, né? Seno θ, não, pega. Deixa eu pegar o apagador aqui, meu querido. Vou colocar o... na verdade aqui não precisava ter apagado, né? Vai ficar seno θr mais seno θh. Aí eu vou passar o seno de θh para o outro lado. Pode ser? Então eu vou ter seno θr, que é isso daqui. Passei isso daqui para o outro lado, sendo igual a R menos seno de θh. Ou melhor, né? Seria mais interessante eu passar o seno θr para o outro lado. Porque daí eu poderia colocar o R em evidência. Ok? Então vamos fazer assim. R menos seno θr. Beleza? Desorganizadaço, né? E aí sim eu posso colocar R em evidência. Tem o R aqui e R aqui. Vou fazer seno θh igual seno θ vezes H, né? A R, coloquei em evidência. 1 menos seno θ. R vezes 1 dá R, R vezes menos seno θ, menos seno θr. E vou passar isso daqui, então, dividindo, né? Portanto, o raio pode ser calculado pelo seno de θ vezes a altura, dividido por 1 menos o seno de θ. Esta é a primeira maneira de calcular o raio da Terra. Beleza? Tu sobe numa certa altura, tu sabe, né, que debaixo de você
tem o raio da Terra, né? Então, no caso, estaria o núcleo, e aí teria o raio da Terra aqui. Tu pega o ângulo formado, né, esse ângulo de visão, né, que tu tem, e tu poderia fazer essa equação e encontrar o raio da Terra. O problema é que não é tão trivial dessa maneira, porque, pô, cara, tu teria que achar aquele ângulo ali, né? E aquele ângulo, na realidade, que pode parecer grande, mas seria bem pequeno. Tu concorda comigo que quanto maior a altura, menor fica o ângulo? Se eu vou subindo, esse ângulo aqui vai fechando, né? Se eu vou descendo, esse ângulo vai abrindo. Então, esse ângulo aqui seria grande, né, cara? Relativamente falando. Então essa é a primeira maneira, né? Não tão trivial porque tu teria que saber esse ângulo. Mas a segunda maneira, né? Então aqui dois, como feito por Erastótenes, ele simplesmente pegou duas cidades, então eu vou fazer aqui a Terra, de novo. Duas cidades. Então, eu esqueci o nome das cidades agora, cara. Eu lembrava. Pera aí. Ô, cavalo. Não precisa ficar perfeitamente. Eu vou pegar outra cor porque o verde quase não aparece no vídeo. Pode ser o laranja. Pegou duas cidades, né? Eu vou representar mais uma vez de maneira exagerada aqui, né? Essa distância seria como a distância de um país até o outro, né, cara? Mas a real é que foram entre duas cidades. Mas estou representando exageradamente tudo fora de escala. Sabendo a distância entre elas, né? Então ele mediu essa distância, né, da cidade A, eu vou chamar, até a cidade B, de 5.000. 5.000 o quê? Na época, né, eles tinham a unidade de medida dada em egípcios e em elímpio. Aí dependia do local que tu tava, né? Então, vamos deixar 5.000 por enquanto. Não sabemos em qual unidade ele mediu. E ele fez o seguinte, cara. Viu que quando dava meio-dia, né, uma tal hora, não formava sombra sobre um poço que ele estava olhando lá. Não formava sombra, porque o sol estava bem em cima. Ele então, curioso com isso, voltou para aquela cidade, né? Ele foi até a cidade B, percebeu isso, voltou para a cidade A e percebeu que na mesma hora, quando na cidade B era meio-dia, na mesma hora na cidade A haviam sombras, ou seja, o sol não está assim na mesma posição para a gente que está olhando daqui, né? É como se o sol tivesse em posições diferentes, isso devido à angulação. Aí ele fez o seguinte, cara. Ele fincou uma estaca no chão. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Vou colocar aqui A, cidade A. Uma estaca no chão. E percebeu que formava uma certa sombra então, aqui está o chão. Ele fincou uma estaca e percebeu, né, que devido à luz do sol, formou-se uma certa sombra aqui, ó, no chão. Ele viu que aqui tinha um certo ângulo θ. Ele calculou esse ângulo, né, fazendo o teorema fazendo seno cosseno. Ele conseguiu calcular, ele sabia a distância dessa sombra, ele sabia o comprimento da sombra, né, ele sabia o comprimento da haste. Então ele conseguiu calcular esse ângulo. Ele achou o ângulo sendo 7,2 graus. Isso na mesma hora que aqui na cidade B era tal hora, lá era na mesma hora, né, no outro lugar, fazia sombra, né, o que não acontecia na cidade B, não tinha sombra, porque o sol estava bem em cima. 7,2 graus. Então, vendo o ângulo que o sol faz, né, aqui com a haste, ele teve a seguinte ideia e a seguinte sacada. Bom, se nós pegarmos
aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. O raio da Terra. Então vamos fixar até a cidade aqui até a cidade de Ali. O raio da Terra. Aqui está a haste, beleza? Tem um certo ângulo θ aqui. E nós sabemos, né, que se nós traçarmos uma reta aqui, esse ângulo aqui também vai ser θ, né? Alternos internos. Se tu tem algo desse tipo aqui e traça uma reta, uma linha duas retas paralelas, né? Então, uma reta A, uma reta B, cortadas por uma reta transversal, os ângulos, esse ângulo aqui, θ, é igual a esse ângulo θ. Esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa. A gente pode achar relações, né, de ângulos iguais quando as retas são paralelas e estão sendo cortadas por uma reta transversal. Vendo isso, ele viu que quando a distância era 500, ou melhor, 5.000, que é a distância de uma cidade até a outra, o ângulo era de 7,2 graus, né? Então, quanto que seria isso? Quantos graus seria para... Quantos graus não, né? Como seria isso para a Terra inteira? Quanto vale o valor da circunferência da Terra? Pô, considerando que a Terra é quase uma esfera, um círculo, né? Já nessa geometria 2D, geometria plana, a Terra então teria uma circunferência 2πr e estaria para 360 graus. E aí, cara, foi só fazer uma regra de 3, né? Fez aqui 360 vezes 5.000 igual a 7,2 vezes 2πr. Esse R é o raio da Terra. 36 vezes 5 dá 180. E aí, com mais 1, 2, 3, 4 zeros, estaria igual, essa conta eu já fiz para não ficar muito grande, né? A gente não ter que ficar fazendo aqui de cabeça. Dá 45,23, é isso? 45,2376 vezes R, né? Então 7,2 vezes 2 vezes π dá 45,2376 R. Então, isolando R, né, nós teremos 180 é 1.800.000, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 45,2376. Beleza? Então, aqui, essa conta também já converti aqui. Estou com o resuminho, para a gente não demorar muito. O raio deu aproximadamente 39.790 estágios. Estágios? Não, estágios não, é estádios. Estádios. O que é um estádio? Porque essa é a unidade de medida, né? Com que a galera usava. Eu vou ter que ganhar um espaço aqui. Eu vou apagar esse desenho aqui um pouquinho. E a gente discutir algumas coisas. 39.790 estádios. Bom, convertendo isso, né? Nós temos aqui em egípcio. Então, um egípcio equivale a 157 metros pra gente, né? E um elímpio equivale a 185 metros. Portanto, se a gente for converter isso, né? Se a gente pegar esse valor e for multiplicar, nós teremos, ou melhor, dividir, né? Nós teremos um
em egípcio, né? Então, eu vou colocar EG. Em egípcio, nós teríamos, deixa eu ver aqui, 6.250. Na verdade, é multiplicar mesmo, né? 6.250 quilômetros. E em Elímpio, nós teríamos 6.300, é isso? 6.385 quilômetros. Essa diferença de unidade, né, era de uma cidade para outra, então a galera não usava o mesmo sistema de medida. Bom, sabe-se que hoje o raio da Terra, né, real, é aproximadamente 6.371 quilômetros. Então, olha o quão perto os caras chegaram. Em egípcio deu 6.250. Em Elímpio, como é que é o nome disso daqui? Que eu sempre me esqueço. É Elímpio mesmo. Em Elímpio deu 6.385. Os caras erraram por muito pouco. Esse erro é devido ao fato de a Terra não ser perfeitamente redonda, esférica. Então, o 2πr aqui, querendo ou não, está meio equivocado, né? Está errado um pouquinho, porque não se trata de um círculo perfeito, mas que a aproximação foi muito boa e para aquela época precisa, foi. E a partir disso, cara, nós podemos calcular a distância, né, Bom, olha só, se nós sabemos o raio, nós sabemos aproximadamente a circunferência da Terra, já que a circunferência é 2πr. Então é 2 vezes esse valor aqui, 6.371. Beleza? E com isso nós também conseguimos calcular a distância da Terra até a Lua com um teorema de Thales, né, semelhança de triângulos. A gente pode até fazer numa próxima aula, né, de curiosidades. Mas bom, cara, basicamente duas maneiras de encontrar o raio da Terra, né? A primeira não tão trivial, porque tu teria que saber esse ângulo, que não é muito fácil, e a outra bem mais tranquila, né? O método de Erastótenes, né? Pegar duas cidades, saber a distância entre elas, perceber, né, que na mesma hora acontece que uma cidade tem sombra, na outra não, e ver, então, que ele poderia fazer uma regra de 3 aqui, né? Fazendo que a distância de uma cidade até a outra, ele calculou 7,2 graus nesse ângulo, né? Fincando uma haste no chão e vendo o ângulo que o Sol faz com a haste. E ele achou esse ângulo, né, por seno cosseno. E, na verdade, aqui foi pela tangente, né? Pegou o cateto oposto e dividiu pelo cateto adjacente. E também sabendo que a Terra, né, tomando a Terra como uma circunferência, como um círculo na geometria 2D, está para 360 e aí ele desenvolveu os cálculos e chegou, né, numa aproximação muito, muito boa, né? Bom, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, é só mais um vídeo de curiosidade mesmo e até a próxima aula a gente pode trazer algumas outras curiosidades, beleza? Valeu, falou!